Amém. Paz seja convosco, mais uma vez, louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na casa dEle, louvando e buscando ao Senhor. Estamos meditando dentro das doutrinas da graça a respeito da eleição incondicional, uma eleição que não tem condições colocadas pelo Senhor para que nós alcancemos esta eleição. Hoje vamos meditar, depois de meditar de uma forma geral na eleição incondicional, falando sobre a eleição incondicional dentro do livro de Salmos. Nós temos escolhido sempre um livro no Antigo Testamento e depois um livro no Novo Testamento, e o livro de hoje para a eleição incondicional é Salmos. Davi e igualmente os demais salmistas, Davi foi uma das pessoas que mais escreveu Salmos, e também os demais salmistas também testificaram desta livre escolha, não nossa, mas uma livre escolha de Deus na nossa eleição. A gente vê que, o que nós temos falado, a condição de nós termos um Deus que através do Espírito Santo orientou a escrita de todos os livros, eles têm todos a mesma pegada, todos o mesmo entendimento. Seria uma loucura imaginar as Escrituras Sagradas como algo que algumas coisas foram escritas, outros não foram, uns foram inspirados e outros não foram. Então o que acontece em Gênesis acontece em Josué, o que aconteceu em Josué também segue a mesma linha no Novo Testamento e assim por diante. Então todos eles, inclusive o livro de Salmos, ele vem falando sobre essa livre escolha. É sempre importante a gente ponderar que essa livre escolha não é nossa. A condição do livre-arbítrio não é nossa, a livre-arbítrio é de Deus, é Ele que escolhe. Eleger significa escolher ou selecionar. Em várias passagens dentro do Antigo Testamento a gente vê a condição da escolha. E sempre eu dou aquele exemplo quando nós estamos na escola e começa um jogo de futebol ou um jogo lá na educação física, e aí o professor escolhe duas pessoas, e aquelas pessoas são os maiores, são os mais bonitos, os mais fortes, os mais habilidosos, eles começam a escolher, e aí você vai vendo que você é fraquinho, você vai ficando por último, e você começa a ficar constrangido. Essa eleição de Deus, ela é a mesma coisa, só que o critério de Deus não é um critério humano, como nós falamos assim, porque é mais bonito, é porque é mais forte. Quando a gente vê a condição de Saul sendo escolhido, por ser o mais bonito, entendeu? Do ombro para cima era o homem mais bonito, que chamava a atenção. Samuel, ele vai lá e repreende aqueles homens, porque na verdade eles estavam trocando a liderança divina de Deus pela liderança de homens. E ele exorta aquelas pessoas e fala, olha, vocês vão sofrer na mão dele, porque ele vai pegar isso, ele vai querer imposto. Não, mas nós queremos é esse. E aí logo depois tem a elevação, digamos assim, de Davi, que ele era um homem, entendeu? Que ele era guerreiro, tudo, mas as feições dele não eram feições masculinizadas, grosseiras, brutais, entendeu? Aparentemente ele tinha feições mais meigas. E aí quando a escolha vai escolhendo os irmãos dele, não tem mais nenhum, aí aparece lá. Entendeu? É esse que é o escolhido, esse que é a pessoa. Então essa condição da eleição era exatamente a condição de você escolher ou selecionar. Eu escolho, eu seleciono quem eu quero. A eleição divina é a ação pela qual Deus escolhe alguns para a salvação e para o céu. E nós não sabemos qual é o padrão de Deus para esta escolha. Nós não sabemos qual é a motivação, se é alguma coisa em especial, mas nós temos que entender que nada procede de nós. Nós não nos tornamos dignos. Ele não nos escolhe por algo que nós vamos fazer, ou por alguma característica física ou pessoal. Ele tem os critérios dele, os padrões dele. Talvez ele nos permita perguntar por quê, entendeu? Por que uns e não outros? Mas a realidade da eleição divina é que ele, Deus, escolhe alguns para a salvação e para passar a eternidade ao seu lado. O que está implícito é que outros são passados por alto, ele simplesmente passa por cima. A gente, dentro do nosso julgamento humano, a gente fala assim, mas isso não é justo. Como que uma pessoa, entendeu, sem eleição divina pode reagir? Não pode. E é aquilo que são coisas que as Escrituras, algumas vezes, elas não nos afirmam. Por quê? Se o critério não é a minha ação, o meu jeito de ser, o meu ser, por que um vai e outro fica? Por que um aceita e outro é rejeitado? Já meditamos a condição dos irmãos ainda dentro do ventre, e Deus fala, olha, eu me aborreci
de Esaú e me agradei de Jacó, por eles não tinham feito nada. Então a decisão ela é unicamente exclusiva de Deus. O que está implícito é que outros são passados por alto e deixados em seus pecados, literalmente para ir para o inferno. Quando a gente vê a condição de Gênesis, Êxodo na verdade, em que o povo está sendo preparado para sair do Egito, Deus ele fala, olha, marca com o sangue no umbral da porta, que era um sinal, era uma ordenança, e ali não estava implícito a pessoa fazer ou não, e sim a questão da obediência. E aqueles homens passaram, fizeram o que Deus mandou. Quando o anjo destruidor passou, ele olhava para aquelas casas, as casas que tinham, ele passava por cima, e as que não tinham, ele entrava e ele levava para o primogênito. Não sei te dizer se não teve algum israelita, algum hebreu daquela época que deixou de passar o sangue e faleceu. A palavra de Deus não fala sobre isso. Eu creio que talvez tenha havido alguém que fala assim, bobeira, não estou afim, entendeu? Acho que não é agora, sei lá, entendeu? Mas a verdade é, por não ter o sangue nos umbrais da porta, Deus ele passou por cima. E quando ele passa por cima das pessoas que estão vivas, elas não têm o sangue do Cordeiro. Poxa, mas eu não aceitei Cristo ainda. Pô, mas você já foi eleito antes da fundação do mundo. É uma ação pré-determinada de Deus lá atrás. Novamente digo, sem nenhum tipo de influência da minha parte. Em conformidade com a graça soberana de Deus, a graça que ela é de graça, ela é soberana porque ela não depende de ninguém, nada pode mudar. Ele escolheu de todas as nações um povo. Por isso que nós somos chamados a pregar o evangelho a todos os povos, tribos e raças. As pessoas, a gente não sabe quem é ou quem não é. E Deus, ele utiliza as pessoas exatamente para alcançar essas vidas de uma maneira que só Ele sabe por quê. Nós temos que falar a todos. A eleição divina não se baseia em nenhuma previsão de fé. Essa graça soberana de Deus escolhe de todas as nações, todas as religiões, no meio de religiões que não são cristãs, Deus ele vai resgatar homens e mulheres naqueles lugares. Porque é a questão da motivação. Às vezes a pessoa ela nunca ouviu de um cristianismo verdadeiro e ela está numa religião pagã, em algum momento ele vai quebrantar o coração. Ou mesmo em igrejas evangélicas que não pregam o evangelho. Talvez a grande maioria aqui tenha saído de uma igreja evangélica que não pregava o evangelho, como eu. Mas aquelas igrejas elas foram um ponto para que você pudesse começar uma caminhada. E Deus ele prepara todo esse caminho. A eleição divina não se baseia em nenhuma previsão de fé ou de boas obras no escolhido, e é aquilo que nós já falamos também. A condição de a gente imaginar que Deus, ele por estar acima de tudo, do presente, passado e futuro, esse Deus, ele olha e fala assim, poxa, a Rosângela em algum momento ela vai me aceitar, e ela vai ser uma missionária, ela vai ser uma pessoa que vai me servir, e as pessoas elas pensam nisso. Não, Deus não faz isso. Ele determina antecipadamente. E se Rosângela ou qualquer um fizer algo para o reino de Deus, é porque ele é escolhido e já é salvo. E não para ser salvo. Essa premissa da causa e consequência é um jogo muito preocupante. Porque as pessoas elas ficam achando que elas, por mais que elas façam, elas vão ser pessoas que vão ser escolhidas ou vão ser aceitas. Já falamos sobre isso bastante. No dia do juízo não vai ter um julgamento no sentido, vamos ver o que decide. Estávamos lá conversando aqui antes da aula, e aí a irmã Direi falou assim, pô pastor, aquela causa na justiça não deu certo. O juiz ele vai analisar todo o contexto para ele decidir o que vai acontecer. No dia do nosso juízo já vai estar decidido. Algumas religiões cristãs dizem, olha, o que acontece aqui no dia do juízo o Senhor ele vai lançar os anjos dele para os anjos estarem buscando, e aí busca aqui, busca lá, porque aí vai buscar as evidências que a Esther fez ou que não fez, que a Luísa fez ou não fez. Não, não é assim. Ele, como onisciente, ele já sabe de todas as coisas. Ele não é um Deus que vai buscar evidências, porque ele determinou o que iria acontecer. A eleição divina não se baseia em nenhuma previsão de fé ou de boas obras na minha vida ou na sua vida. Na verdade, não há fé ou boas obras que possam ser previstas, visto que homens estão todos mortos em transgressões e pecados. Como esperar, como aguardar, como prever algo de pessoas que estão mortas?
Pessoas que não conseguem agir ou reagir de maneira nenhuma. Nós não conseguimos interagir com Deus estando mortos. Todos nós já tivemos entes queridos que faleceram. Todos nós já estivemos talvez na cabeça do caixão lá, olhando para aquele ente querido, aquela pessoa preciosa para você, e você tenta até quer interagir com aquela pessoa, mas não há mais nada a fazer. Muitas pessoas deixam para esse momento a resolução de conflitos, de problemas. Deixam para resolver algum problema naquela hora. Poxa, eu nunca fiz nada, agora eu vou fazer, vou comprar uma coroa de flores maravilhosa, isso não vai mudar nada. Nada, só vai enricar o pessoal das flores, mas nada. E eu não estou dizendo que você não tem que prestar homenagem, mas para o morto não faz diferença nenhuma. E as pessoas elas acham que isso faz diferença e não faz diferença. Não há fé. Não há fé e boas obras que possam ser previstas nós como seres humanos mortos. Se nós, regenerados em Cristo, nós praticamos más obras, imagina sem Cristo. E esse é o grande pensamento. Não há como você dizer, o Nicolas é um cara legal, entendeu? Daqui a 10 anos ele vai fazer. Não existe isso. Porque nós olhamos apenas para os nossos interesses. Se Deus baseasse a eleição de pecadores em alguma coisa boa da pessoa, ninguém seria salvo, porque ninguém é bom. Romanos capítulo 3. É um texto um pouco mais longo, e nós vamos ler 3 versículos cada um, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 10 em diante. 3 versículos cada um. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, algumas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem busca. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabendo que tudo o que lei diz aos que vivem na lei, o que diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante deles, por obras da lei, em razão de pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei... Já foi. Não? Tem mais um? Tá. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pelo Cristo e pelo profeta. Aisla? Não dá? Nicolas? 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esther 26 apenas. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá, vamos fazer uma análise bem superficial, mas um pouquinho em cima desse texto. Romanos 3,10 ele diz, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele está falando de quem? De nós. A carta é direcionada a quem? Os filhos. A igreja de
Roma, tá? E é extensiva para mim e para você. Então ele vem falando a minha condição e a sua condição. Ele vem falando que dentro da igreja não existe um justo sequer. Ele está falando justo na condição dele, por ele mesmo, tá? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele vem mostrando essa condição minha. Eu falo assim, não, mas eu não sou tão mal assim. Aí ele fala, a nossa garganta é um sepulcro, um túmulo aberto. Com a língua nós falamos e apresentamos o engano. Veneno de víbora está nos nossos lábios. A boca nossa está cheia de maldição e de amargura. Os nossos pés são rápidos para derramar sangue. Nos nossos caminhos a destruição e miséria. Nós desconhecemos o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos nossos olhos. Que dura palavra, falando da condição nossa. Então você, a parte de Cristo, é isso aqui. É isso aqui. Você insere o sangue do Cordeiro, você tem os seus pecados, eles cancelados diante do Senhor, em uma condição judicial, mas você continua sendo isso aqui. Nós continuamos praticando isso aqui. Isso não é um engano que é sobre a sua vida, é sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Os seres humanos, eles agem desta forma. Nós falamos mal de quem nos alimenta. Nós reclamamos daquilo que nos é concedido. Nós não somos gratos, nós não conseguimos acordar no começo do nosso dia e falar, Senhor, muito obrigado. A gente vem para a casa do Senhor sem gratidão no coração. Essa é a condição do ser humano, eu e você. Sabemos que tudo o que a lei diz, e aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem apenas o conhecimento do pecado. E a gente acha que porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu ajudo, porque eu leio, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, faço aquilo outro, eu estou tentando, consigo diminuir. Não consigo. É você querer trocar banana para pagar uma conta de ouro. Não vai pagar. É isso que nós tentamos fazer. E o Senhor está mostrando que apesar dessa condição pecaminosa, a gente sabendo da lei, a gente quer justificar diante dele com a lei. Nós somos salvos. O povo de Israel falava assim, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mentira, eles sabiam que eles já tinham sido escravos. Foram escravos no Egito e tantos outros lugares. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. A lei não resolve. Por mais que a gente tente ser bom, não resolve. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que lei é essa? Que profetas? Que os profetas falaram? A vinda do Messias. O sacrifício perfeito e pleno, que em Hebreus fala o sacrifício que foi feito e não há mais necessidade de nenhum outro. Justiça de Deus, não é minha. Mediante a fé em Jesus, que é concedida por Ele pela graça. Para todos e sobre todos os que creem. E não há como você crer se a graça não estiver sobre a sua vida. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desespero. Necessidade. Eu preciso. A melhor figura para você ver essa condição de carecer é a questão de um bebê. Está lá o Joaquim no bebê conforto, está incomodado com alguma coisa, ele não consegue resolver o problema dele. O que ele faz? Ele chora, ele clama, está pedindo ajuda. Ele está ali falando, estou incomodado, alguma coisa está acontecendo, não estou me sentindo bem aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, nos tornados justos gratuitamente, por causa da sua graça, por causa do sacrifício, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Quando Ele propôs, Ele fez isso antes. Propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tudo que você cometeu, Ele fala assim, está pago. Está pago. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo que chama-se hoje, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, apenas para aqueles que são eleitos, apenas que recebem isso pela graça. Não há condição nenhuma de nós sermos salvos porque achamos que somos bons. Em vez disso, a escolha divina é incondicional, baseada exclusivamente em seu próprio benefício soberano.
Sua escolha eterna é puramente pela graça, portanto não a merecemos. É imerecida e feita em conformidade apenas com a sua misericórdia. Eu não mereço. Ah, não, porque eu sou bom, é porque eu faço isso. Não, esquece. Vem dele. E não tenho merecimento, não tenho nenhum algo que eu possa pagar em troca disso. Ah, eu vou pagar o preço. Não tem preço a ser pago. Já foi pago. Que preço eu vou pagar? Escolha purificadora das massas da humanidade pecadora, de 100% da população mundial, desde Adão até o fim dos tempos. Da massa da humanidade pecadora, Deus separou um povo escolhido. Cada um desses indivíduos eleitos vai se tornando cada vez mais piedoso. Você vai olhando, aprendendo a palavra, você vai se confrontando, olhando para si mesmo no espelho, e você vai vendo como você não presta. E aí você vai mudando o seu comportamento. Salmos capítulo 4, verso 3. Salmos capítulo 4, verso 3. Que o Senhor destine para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo. Ele escolhe. Oi? Acabou. 4:3. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Depois, quando ele estava terminando de falar, o Senhor... Ah, perdão. Tá? Então a gente vê essa condição de que o Senhor ouve, porque Ele mesmo já separou. Essa é a condição que o Senhor distingue para si, Ele está falando que Ele separa. Ele separa. E porque Ele separa, Ele ouve. Davi aqui ensina que Deus escolheu o piedoso com um ato de eleição divina. Essa escolha foi feita antes do princípio do tempo e garante que todos os escolhidos de Deus serão santificados e se tornarão piedosos dentro do tempo. Então, dentro do teu período de vida, desde o seu nascimento até a sua morte, em algum momento você vai reconhecer que Deus ele é soberano. Você vai reconhecer a sua necessidade, a sua carência em relação à bondade e à misericórdia de Deus. Algum momento, seja por muito tempo ou pouco tempo, no começo da vida, no fim da vida, não importa. Por mais que a gente ache, poxa, a pessoa que serve ao Senhor no começo da vida, ele merece mais, e ele fala, não merece, é a mesma coisa, quem paga sou eu. Ele chama num momento específico, é um momento em que ele chama, em que a pessoa ela não consegue resistir, porque a graça ela é irresistível. Ninguém aceita Cristo atrasado, ou começa a caminhada cristã fora do tempo. Os dias nossos são todos contados. O Senhor tem uma data, um horário. Por que Ele não escolhe a Menísia para aceitar Cristo logo no nascimento? Porque Ele não quis. Tem motivos e propósitos dentro de todo esse plano que é um grande quebra-cabeça, em que nós não conseguimos ter uma visão mais do que um palmo na frente do nosso nariz, e há um mundo de possibilidades em que o Senhor ele monta isso aí através da vontade dele. Deus não elege uma pessoa, homem ou mulher, porque é piedosa, mas a fim de que essa pessoa venha se tornar piedosa, novamente a condição da causa e consequência. Eu sou porque Ele fez. Eu não sou para ser escolhido ou para ser salvo. Isso tira um peso muito grande dos nossos ombros. Você não tem que ficar correndo atrás da salvação. Os piedosos são os escolhidos de Deus e são pela graça distinguidora, postos à parte ou separados dentre os homens. 2 Samuel capítulo 7, verso 8. Segunda Samuel, capítulo 7, verso 8. Benise? Agora, pois, assim te razão do servo Davi, assim te disse o Senhor dos Exércitos, promete da malhada de verdade das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo e sobre o carne. Então ele está falando que haviam ovelhas com algum tipo de tonalidade, sei lá, ou listrada, ou sei lá o quê, e aí no meio daquelas ovelhas ele fala, é essa. Ele tirou ele de trás e falou assim, ó, eu te constituí como um príncipe. Ele estava como se fosse um comum. Ninguém vê a diferença.
É como a figura de Cristo. As pessoas pintam Cristo como aquele com cabelo babyliss e olhos azuis e a pele branca. Não, não é. A pele dele é escura. É mais um tom mais escuro do que o do Carlos, mais pro Alice. A tonalidade é uma tonalidade escura. As pessoas não conseguiam distinguir Cristo no meio das pessoas. Tanto que quando estão lá no Monte do Getsemane, chega e fala assim, viemos buscar Jesus Cristo. E ele fala, eu sou. Porque eles não conseguiam identificar. E por que Judas tinha que dar um beijo na bochecha de Jesus para identificar ele? Porque ele era igual. Não há diferença. A pessoa não é identificada como cristão porque ele está com uma veste e tal, porque... Não tem nada disso. São as suas atitudes, seu jeito de falar, seu jeito de ser. A eleição é uma doutrina que o não renovado, a pessoa que não aceita, que não conhece, não pode suportar. Mas que apesar disso é uma verdade gloriosa e bem atestada. E uma doutrina que deve confortar o crente quando tentado. A eleição é garantia de salvação completa e um argumento em prol do sucesso do trono da graça. A pessoa que não conhece Cristo, ela não aceita. Então você deve ter parentes, entes queridos, que quando você fala de Cristo, a pessoa... Você não consegue nem fazer uma oração de gratidão, de refeição, que a pessoa fica incomodada. Se ela vê que você vai ter alguma atitude espiritual, ela vai fumar um cigarro, entendeu? Mesmo que ela não fume, ela vai, entendeu? Porque ela não pode estar perto de você. Porque quando você profere as coisas do Senhor, você emana graça. E as pessoas, elas ficam incomodadas. A manifestação demoníaca, ela ocorre invariavelmente quando a luz encontra as trevas. E aí é aquela condição, quando a gente vê dentro do clima, que uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente, você gera o quê? Um furacão. E é exatamente isso espiritualmente que acontece. As pessoas, elas não conseguem. Aquele que nos escolheu para si, certamente ouvirá as nossas orações, porque o ouvido dele não é cerrado, não é fechado para as nossas orações. E esse é um grande benefício. Nós já falamos sobre a questão da graça comum, que é a condição que Deus ele abençoa ímpios muitas vezes para que o mundo ele não se autodestrua. Quando Deus ele deixa que a graça comum não seja tão evidente, a gente vê a manifestação da guerra, as coisas que acontecem. Notícias de jornal que você fala assim, como que a pessoa está fazendo isso aí? O que foi, Daniel? Está dando risada aí? O que foi, cara? Escolha dele é possessiva. Nós somos dele. Sacerdócio real. Povo santo. Nação escolhida de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus selecionou um grande número de pessoas para virem a ser a sua possessão pessoal. Ele escolheu. Eu quero tal pessoa. Eu quero o André andando comigo, independente do coração dele, das falhas, eu quero ele para mim. Ele vai fazer parte do meu time. A gente não entende por que Deus nos escolhe. Eu fico parado às vezes pensando assim, poxa Deus, tanta gente para você colocar, vai colocar eu como pastor? Cara falho. Pensamentos impuros. Por quê? Entendeu? Por quê? A gente não tem como, mas a decisão é dele. Ele escolheu uma nação chamada Israel. Poderia ter escolhido os filisteus, amorreus, jebuseus. Talvez houvessem nações mais corretas do que o povo de Israel, que talvez respondessem. Jesus, quando estava executando os milagres dele, ele fala assim, se eu tivesse executado esses milagres em tal e tal cidade, eles iam aceitar. Eu estou aqui falando para vocês, vocês não ouvem, vocês não entendem. Imagina os milagres acontecendo, é uma coisa que eu sempre trago à mente. Se a gente começar a orar por milagres e curas e milagres aqui, imagina o que acontece. Imagina que uma pessoa que está com uma deficiência física, qualquer que seja aqui, a gente ora e a pessoa é curada. Uma coisa, uma dificuldade física extrema. Você fala, eu vou trazer alguém. Aqui te traz, aí fica cheio, vai lotar, tal, porque as pessoas elas não querem Deus, elas querem o benefício. De preferência, estilo McDonald's, você passa no drive-thru lá, faz o seu pedido, entendeu? Faz o pagamento, entrega lá a tua oferta pro cara lá e pega o teu lanche e vai embora, não quero saber nunca mais de vir aqui. É isso que as pessoas querem. Mas Deus fala, esse povo é meu. Alguns dos pertencentes a Israel são chamados de remanescente. São os que sobraram de tudo aquilo que foi peneirado.
Você vê as pessoas fazendo aquela peneira, né? Joga assim, joga as palhas, voa, não sei o quê. O que sobra ali? A gente vê os caras fazendo garimpo de ouro, aí pega lá com o negócio, coloca uma aguinha, joga a terrinha, fica lá e joga não sei o que, aí acha ali, tem dentro daquele monte, aparece uma fagulhinha, um pedacinho de ouro, é o remanescente. Alguns dos pertencentes a Israel, um remanescente dentro da nação, foram também escolhidos para a salvação. Salmos 33, 12. Edilene? 3:2. Sim. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você não merece, e ele fala, você é meu. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo, em especial dentro dessa nação, um povo que ele escolheu para a sua herança. Quando a pessoa falece, a pessoa deixa os bens para quem ela quer. Dá um testamento, escreve. Então, se eu decidir não deixar nada para a Luísa, mesmo ela sendo uma herdeira sanguínea, eu deixo atestado e ela não recebe nada. A gente vê isso muito em filmes. O cara acha que vai receber herança, né? Porque ele é o primogênito e o cara fala, não é desse, é do outro. Aí o cara fala, pô, como assim? Não, está aqui no testamento. O cara não quer. As pessoas elas têm o equívoco na mente em achar que as pessoas são obrigadas a deixar. Não é obrigado. Você pode gastar tudo. Pode deixar as dívidas. O outro vai pegar e se virar com as dívidas. Essa questão que está falando em Salmos aqui, a questão de você ter sido escolhido por Deus. E você ser herança dele. A escolha de Israel foi feita em uma era passada, muito antes da nação vir à existência. Israel foi abençoado porque Deus escolheu executar os seus propósitos por seu intermédio como nação. O que o povo de Israel poderia ter sido fazer? Quando eles guerreavam, eles tinham 100, 200 mil soldados. Como guerrear com 1 milhão de etíopes? Você fala assim, não tem 5 vezes mais. E ali a guerra não era você aperta um botão, joga uma bomba e mata metade, não. Ali era corpo a corpo. Era homem contra homem. Não tinha conversa. Então não tem a possibilidade do povo de Israel conseguir vencer. Mas Deus ia lá e agia. Israel foi abençoado porque Deus escolheu executar os seus propósitos por seu intermédio como nação. Segue-se também que muitos elementos do povo foram escolhidos para serem propriedades ou sua herança eterna, um povo redimido e uma propriedade querida para sempre. 1 Pedro 2,9. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, vós quem? Nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí você vai, passa pela porta, senta na graminha e acha que é só festa. Para que ele fez isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. Por que ele te salvou? Para você fazer alguma coisa. A gente acha, não, eu não tenho que fazer nada. Eu, quando vou na casa da minha mãe, eu sento lá e não faço nada. Parece que é isso que a gente acha que é o cristianismo, entendeu? Em que a gente entra na casa do Senhor e não tem que fazer mais nada. Falava com algumas pessoas essa semana. Posicionamento. Tomara alguma coisa a ser feita na casa do Senhor. Eu não tenho dificuldade nenhuma em pregar a palavra, fazer a abertura, fazer o louvor, não tenho problema com isso. Mas se as pessoas elas começam a se colocar a campo com o objetivo de ajudar, o que acontece é eu vou me dedicar a outras coisas. Eu vou buscar outros ensinamentos e outras capacitações. Se eu tenho que fazer o arroz com feijão, eu não consigo fazer o excedente. Que é exatamente a instituição dos diáconos
junto do ministério apostólico, que naquela época existia. Os apóstolos, eles começaram a ter que servir mesa, e não há nenhum problema em relação a isso. Eles tiveram que cuidar das viúvas gregas, das pessoas. Quando eles fizeram isso, eles pararam de fazer o quê? Buscar o Deus na palavra. Aí se levanta o diaconato, que eram pessoas para ajudar. Então, você tem coisas que você pode fazer. Pense, olhe na casa, chegue antes. Hoje era dia de limpeza, a gente teve que organizar as cadeiras. Estava eu, a Rosângela desceu para fazer o café, eu, a Luísa e a Edilene aqui. E onde você estava? Entendeu? Arrumar as cadeiras, simplesmente isso. É um benefício que você faz para evitar que outras pessoas façam. Estamos aqui com o projetor novinho, poderia ter montado, mas estava fazendo o quê? Arrumando as coisas. Por quê? Porque você não estava aqui para ajudar. Ah, mas, cara, não tem mais. Não tem mais. É fazer o que tem que ser feito. O autor está pensando num povo especial quando escreve como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer, não se pode dizer isso de nenhuma nação a não ser Israel, e nós somos o Israel de Deus. Apesar desse versículo dizer que Deus escolheu Israel etnicamente, uma nação especificamente, ele se aplica à eleição redentora de indivíduos de dentro de Israel, aqueles que ele escolheu para a salvação, ou seja, mesmo naquela nação haviam pessoas que não eram salvas. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse versículo, Mateus 7, 21, tinha que estar gravado na nossa mente, para você saber que pode ser que você não vá, pode ser que você fique. E como é que você altera isso? Como que você pode fazer alguma coisa? Pô, no mínimo, é tentar se mostrar uma pessoa diferente. Eu vi com muita alegria ontem lá, as pessoas lá junto com o Felipe, lá fazendo um momento lá de churrasco e tal. Mas cadê o povo? Ontem estava. Cadê hoje? Ah, cadê o Alice? Cadê o Felipe? Cadê o Moisés? Pessoas que estavam lá num momento de comunhão e não tem problema nenhum com isso. Mas cadê agora? Soninho? Cansado? Problemas a resolver? A casa do Senhor, as coisas do Senhor, elas têm a ver com o compromisso. Entendeu? Você tem que se alegrar, mas você também tem que cumprir a sua responsabilidade. Quando for na segunda-feira, o meu querido Nicolas, ele fala, vou trabalhar. E aí ele chama alguém para ajudar, a pessoa fala, não dá para ir, estou cansado. Ele vai ter problema, porque ele vai ter que trabalhar dobrado. Como que você pode trabalhar se você não aprende? Escolha com propósito. Deus pôs seu coração nos eleitos, tendo em vista o propósito especial de que cada um dos escolhidos para a salvação o servisse. Salmo 105, 6. Salmos 105, 6. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós filhos da posse escolhido. Deus escolheu as pessoas com um propósito. Ele escolhe, Salmo 105, 6, né? Ele escolhe as pessoas como descendentes de Abraão para cumprir propósitos, para executar coisas. Não é simplesmente a gente ficar parado. A gente tem que ter esse trabalho, a gente tem que se desenvolver. Todos os escolhidos de Deus dentro de Israel são eleitos em parte para praticar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que eles realizassem. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele prepara o povo dele para executar boas obras que ele mesmo já determinou antes da fundação do mundo. Nós temos que cumprir coisas. A gente veja, por exemplo, o Nicolas com a Aisla e o Joaquim
entendeu? É um momento especial da vida deles, mas não é o único momento. As coisas têm que continuar a serem executadas, têm que continuar a serem feitas. Então há todo um tempo de cuidado, de amor, de atenção, entendeu? É algo novo, entendeu? Mas a vida não pode se resumir a isso. Não estou dizendo que vocês estão errados. Eu estou dizendo que se o casal, quando casa, ou que ele tem filho, ele deixa que aquele momento ele perdure para sempre, perde o propósito. É nesse momento em que há a condição, inclusive, da idolatria, no casamento. A pessoa olha para sua esposa e olha para o seu marido como se fosse só ali, mais nada. Nasce um filho, agora eu vou viver para minha filha. E aí tudo é para ela, entendeu? E aí eu não dou atenção para Rosângela, ou Rosângela não dá atenção para mim porque tem que cuidar da Luísa, tem que cuidar da Luísa. A vida é muito mais do que isso. Nós passamos por fases e etapas. Há 18 anos atrás eu estava como Nicolas, com a minha filha no colo. 18 anos se passaram, entendeu? As coisas elas vão evoluindo, vão crescendo. E a gente tem que mudar a nossa forma, porque a escolha de Deus em nós há um propósito. Ele nos escolhe para sermos seus servos, para seus ministros. Pode ser que você não seja um pastor, você não seja elevado ao pastorado, mas você tem coisas a serem feitas. Ele os escolhe para serem servos e ministros. Nós somos escolhidos não para sermos passivos e não para cumprirmos nenhum propósito eterno, mas para servirmos o Senhor agressivamente com energia nos dias de hoje. A eleição não é uma poltrona do papai, mas um argumento em prol da ação diligente de uma atividade. Se Deus nos fez objeto da sua seleção, nós devemos agir como homens e mulheres eleitas de Deus. O mundo carece disso. De você realmente mostrar que você é uma pessoa diferente. Com grande dedicação e de todo o coração, nós, os eleitos, quer de Israel, quer de qualquer outro lugar, devemos encontrar nossa grande realização em fazer a vontade de Deus, em servir seus propósitos. E vemos essa frase falada por Cristo várias vezes. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas cumprir a vontade do Pai. Quantas vezes eu me pego nessa dúvida, entendeu? Será que eu estou cumprindo? Será que eu não estou cumprindo? Estava conversando com o Felipe essa semana. E ele falando, em alguns momentos, a preocupação dele, né? Nós temos observado a prosperidade na vida de muitos. E aí o Felipe falava assim, eu tenho preocupação muitas vezes de a gente ficar falando muitas vezes só sobre investimento e não falar nada sobre Deus. Deixar essas coisas de lado. Recursos financeiros são uma bênção e Deus tem nos abençoado, amém. Mas será que é só para isso? O que nós temos feito com esses recursos? E a escolha de Deus é uma escolha próspera, não é uma escolha para que você fique igual. Você vem como você está, mas você não fica como você era. Deus escolheu seus eleitos para que fizesse chover a sua bondade sobre eles com prosperidade e paz. A eleição sempre tem como seu fruto a experiência da multiforme graça e bondade de Deus. É como você pegar um diamante, uma pedra preciosa, você vai virando ele, você vai vendo quantas facetas existem dentro de Deus. Salmo 106, versos 4 e 5. 106, versos 4 e 5. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Por que Rayane lembra de mim segundo a sua bondade? Porque se ele lembrar, segundo os meus feitos, lascou. Lembra-me segundo a tua bondade, para com teu povo. Visita-me com a sua salvação, para que através da sua salvação eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do seu povo, e me regozije com a sua herança, uma herança que é para os dias de hoje. Não é só na glória, nós temos que viver o melhor de Deus aqui na terra também. De acordo com esse texto, Deus escolheu os seus para abençoá-los com muitas coisas boas. Como seus escolhidos, eles foram designados recipientes da sua prosperidade e alegria de coração. Que elemento pode ser de mais prosperidade do que a Aisha estar com o Joaquim no colo? Não tem prosperidade, não existe, entendeu? Eu sei que ele se alegrou com a van dele lá, tal, grandona, não sei o quê, mas quando ele olha para o Joaquim e fala, caramba, qual é a comparação?
Será que é o recurso financeiro? É o bebê estar no colo, ele dá uma olhada, dá um sorriso, ou começar a andar, começar a falar? Não tem preço. Nós somos feitos pelo Senhor para sermos prósperos. A prosperidade não está necessariamente em dinheiro. Felicidade. Quantos casais, quantas famílias trocariam os seus recursos se eles pudessem ter um pouco da felicidade, a paz? Da Nicola, da Aisla, está lá com o bebê no colo, não está no hospital, não está com um problema qualquer que seja, entendeu? Quantas pessoas que estão numa fila de doação com um bebê desse tamanho? Então a gente tem que abrir os nossos olhos para a graciosidade de Deus sobre as nossas vidas. A ocasião em que Deus deixa ver a prova do seu amor e consideração por eles. Nós vemos isso. A visão do Joaquim é uma visão da graciosidade de Deus sobre a vida desse casal. O próximo interesse que Deus tem em seu povo e que eles têm nele é uma sólida base de esperança, da bondade, da alegria, gozo e glória reservados para eles, pois nós somos escolhidos de Deus. Tão especiais são os eleitos de Deus que nós realmente receberemos múltiplas bênçãos. Salmos 27, verso 13 e 14. Salmos 27, versos 13 e 14. Vamos ler junto, para finalizar? Todo mundo achou? Vamos lá, Salmos 27, 13 e 14, todos juntos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pelo teu amor e a tua graça. Queremos, Pai querido, pedir que cada vez mais o Senhor possa nos encher da tua presença, nos conceder do teu amor e da tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.